Pai do Senhor Jesus, amados, sejam bem-vindos a mais uma live com a palavra de Deus e oração pela sua vida, pela sua família, tá bom? Vamos abrir a Bíblia em Romanos 1. Romanos 1 a partir do 18. Romanos 1 a partir do 18. Fala sobre a ira de Deus contra o pecado. Glória a Deus. Estivemos nessa manhã maravilhosa já, acabamos agora há pouco, uma manhã maravilhosa na igreja, já às 8 horas orando com os obreiros, plantonistas, clamando a Deus pela semana, para que a semana possa ser abençoada e produtiva pelo nosso Deus. Tivemos ali um grande café com Deus, às 8h30, onde todos participaram, e às 9h, a escola bíblica dominical, onde estivemos ali com os adultos, ministrando a palavra, ensinando, e os jovens, adolescentes, nas suas salas de aulas, aprendendo também a palavra de Deus. E parabéns aos pais que têm levado seus filhos à igreja, ensinando, colocando eles debaixo da palavra, isso é muito importante. E parabéns aos irmãos que estiveram conosco já cedo ali, adorando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E agora, eu estou abrindo aqui uma live, não vou dizer aleatória, porque nós andamos guiados pelo Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo nos conduz a abrir a live, a gente vai abrir a live, e que Ele possa operar poderosamente com milagres, com libertações, com curas, e trazendo alimento, que é o pão, que é a palavra do nosso Deus. E você que recebe essa palavra, compartilha aí no seu Facebook, joga aí no seu Instagram, marca, manda nos grupos do WhatsApp, para que mais pessoas venham ter acesso à palavra poderosa do nosso Deus. Romanos 1, versículo 18. Os irmãos que vão chegando, coloquem seus pedidos de oração, porque nós estaremos orando já já por todos vocês. Amém? Glória a Deus. Romanos 1,18 tem um título que diz a ira de Deus contra o pecado. A ira de Deus contra o pecado. Porque do céu se manifestou, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça, ou seja, o apóstolo Paulo está falando que Deus há de castigar todos aqueles que transformam a justiça e substituem a justiça pela injustiça. O apóstolo Paulo está falando que Deus vai trazer a ira dele sobre aqueles que pegam e tiram a verdade e colocam a mentira no lugar da verdade. Tiram o certo e colocam o errado no lugar do certo. A ira de Deus virá sobre todos os desobedientes, os rebeldes, aqueles que não recebem a palavra de Deus. A ira de Deus virá sobre os filhos da desobediência, é o que Paulo está falando. E ele diz: porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe o manifestou, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Ou seja, não tem como não acreditar que há um Deus todo-poderoso diante da natureza que nós podemos observar. Tudo que a gente vê, toda a beleza que Deus criou, não tem como a gente achar que é um acidente, não tem como a gente achar que é o acaso, não tem como a gente achar que foi uma explosão que criou todas as coisas, não tem como a gente achar que o homem evoluiu de uma outra espécie, que o homem veio do macaco, não tem como a gente acreditar numa história da evolução. Olhando para a natureza, olhando para o ser humano, nós só podemos chegar à conclusão: há um Deus todo-poderoso, há um Deus que nos criou, há um Deus que nos concebeu,
ainda que não chegue o acesso da palavra de Deus a qualquer pessoa, ainda assim olhando para toda a criação, é o que o apóstolo Paulo está falando, há de chegar à conclusão que há um Deus todo-poderoso. Por isso que ninguém vai ser tido por inocente naquele dia. Ninguém vai poder dar justificativa, porque todos estão, ou através da palavra de Deus, ou através de tudo que Deus criou, todo mundo está tendo acesso, que há um Deus que cria todas as coisas. Há alguém por trás de tudo isso que existe. Aqui Paulo está falando, aqui aos irmãos de Roma. Então, ao versículo 20, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem e claramente veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. A concepção do ser humano, o nascimento de um bebê, a formação de uma criança no ventre, a ciência que o Senhor tem dado a oportunidade do ser humano conhecer, não tem como dizer que isso aqui é o acaso. Não tem como alguém achar e acreditar que o homem evoluiu de uma outra espécie. Não, nós não somos animais racionais. Existem os animais. Nós somos a imagem e a semelhança do Criador. Nós não evoluímos de uma espécie. Deus é o Criador, Ele criou o homem, e do homem da sua costela fez a mulher, e ali trouxe a Adão, a sua mulher, e de lá para cá a humanidade se estendeu. Houve a queda, obviamente, e aí o Senhor Jesus, em Cristo Jesus, o Senhor Deus em Cristo Jesus, nos reconciliou consigo mesmo. Quem crê, dá um glória a Deus aí. Quem crê, acena aí que está recebendo a palavra de Deus na sua vida hoje. Para quem está chegando, já já nós vamos orar. Quem entrar, já dá um aceno aí, coloca os pedidos de oração que no final nós vamos orar pela sua vida. Nós vamos orar pelas causas, já já. Estamos aqui em Romanos 1, agora no versículo 21. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Olha o que Deus fala daqueles que deveriam dar glória a Deus, daqueles que deveriam exaltar o nome do Senhor pela beleza, pela ciência, pela grandiosidade, por tudo que Deus criou. O que eles fizeram? Não glorificaram a Deus, dizendo: oh Deus, tu criou todas as coisas, tem um Deus que cria tudo, tem um Senhor que governa sobre tudo. O apóstolo Paulo está dizendo, eles tendo conhecimento de Deus, eles sabem que tem um Deus, mas eles não glorificaram a Deus, não lhe deram graças. Por isso que nós damos graças a Deus. Você vai acordar, ao acordar você diz graças a Deus, ao alimentar você diz graças a Deus, você dá graças a Deus em tudo, você glorifica a Deus, você exalta a Deus, mas esses homens não glorificaram. Antes os seus discursos, as suas falas, as suas palavras se desvaneceram e seu coração insensato se obscureceu. Eles entrevaram. Esses homens que deveriam glorificar a Deus pela criação, esses homens que deveriam glorificar a Deus por todos os seus feitos, eles entrevam o seu coração, escurecem o seu coração, obscuram o seu coração. E diz mais no versículo 22, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Os homens que se acham sábios aos seus próprios prazeres, os homens que se acham sábios aos seus próprios estudos, as suas próprias filosofias humanas, as suas próprias leituras das suas filosofias, dos seus intelectos, se tornam loucos. É o que a palavra de Deus diz. Essa sabedoria toda humana não serve de nada aos pés do Senhor Todo-Poderoso. Lógico, você pode estudar, você pode se formar, você pode fazer sua faculdade, sua pós-graduação, seu mestrado, seu doutorado, mas glorifique a Deus, porque Ele é o dono de tudo
Aquele que concede tudo e toda a sabedoria vem dele. Mas esses homens aqui, não. Esses homens não deram glórias a Deus. Esses homens se acham sábios, mas o Senhor diz que eles são loucos, tornaram-se loucos. Versículo 23, olha o que esses homens fizeram. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, de quadrúpedes e de répteis. Ou seja, eles idolatraram as coisas, criaram ídolos para o seu próprio ser. O homem, em busca do seu Deus, ele se desvia por obra de Satanás e acaba idolatrando homens, idolatrando coisas, idolatrando imagens, idolatrando esportes, idolatrando trabalho, idolatrando coisas, desviando o foco. Você pode ter o teu time de coração, você pode ir lá torcer pelo seu time, você pode ter os seus trabalhos, você pode ter as suas coisas, seus carros, você pode ter suas coisas, mas a adoração é exclusiva para Deus. O glória a Deus e aleluia só para o Senhor. O teu grito mais forte é para o nome do Senhor. O teu pulo mais alto é para a glória do Senhor. Mas esses homens aqui, o que eles fizeram? Deixaram de dar glórias a Deus e foram dar glória à criação. Quantas pessoas que idolatram o sol, quantas pessoas que idolatram a lua, quantas pessoas que creem nos seus horóscopos, quantas pessoas que creem nos seus astros, quando que o sol e a lua são apenas coisas que Deus criou. Não adore a criatura, não adore a criação, adore o Criador de todas as coisas, adore o Senhor Todo-Poderoso, adore aquele que criou o homem, aquele que faz todas as coisas e não a criação. A Bíblia vai dizer que o homem é capaz de pegar uma madeira, uma árvore que Deus fez crescer, e o homem, se é de adorar o que criou a árvore, ele adora, ele pega uma árvore, corta ela. Isaías fala sobre isso. A metade da árvore, ele faz madeiras para queimar e aquecê-lo, e a outra metade ele esculpe e faz uma imagem de escultura, e se ajoelha àquela imagem que ele criou, quando deveria adorar somente a Deus. Ah, meus amados, adore somente a Deus, adore somente aquele que é todo-poderoso, adore somente aquele que é poderoso, adore o único que é digno de receber toda a honra e toda a glória, porque quem foi na cruz no meu e no seu lugar foi o Senhor. Quem carregou os nossos pecados e as nossas dores foi o Senhor. Quem nos reconciliou consigo mesmo foi o Senhor. Quem enviou o seu Filho amado foi o Senhor. Então a glória é dele, a adoração é dele, o louvor é dele e não há mais ninguém. Todo poder, toda autoridade foi dada ao nome de Jesus Cristo. E somente a ele tu curvarás, e somente ao Senhor darás culto e prestarás culto. Glória a Deus, glória a Jesus. Quem está entendendo, dá um glória a Deus. Quem está entendendo, dá um aleluia. Muita gente vai ouvir também a live, vai assistir depois, né? Vai ficar gravado, aí vai ficar salvo. Nós estamos aqui ao vivo pelo Facebook, pelo Instagram. E você que está chegando, compartilhe essa live para chegar a salvação a outras pessoas. Depois vai ficar salvo também no YouTube. Eu vou colocar no YouTube, porque muita gente assiste pelo YouTube, muita gente assiste pelo Instagram e assiste pelo Facebook. Você escolhe o melhor canal e vai assistindo, e vai glorificando, e vai adorando o nome do Senhor. Estamos aqui para quem está chegando, Romanos 1, continuando. Romanos 1, versículo 24. Por isso, também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, a imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. O Senhor está dizendo aqui através do apóstolo Paulo, que esses homens que transtornam a verdade, esses homens que pegam a verdade e tiram e colocam a mentira, esses homens que idolatram, esses homens que criam imagem de escultura, esses homens que se curvam aos ídolos, como a gente leu aqui desde o 18,
Esses homens que olham para a própria natureza e deveriam glorificar a Deus, pois Ele é o Criador. Esses homens que mudam a verdade em mentira, esses homens que criam imagem de escultura para adoração, esses homens que desprezam o Criador. A Bíblia vai falar que Deus os entregou às concupiscências dos seus próprios corações, a imundícia para desonrarem seus corpos entre si. Deus entregou esses homens rebeldes, incircuncisos. Deus entregou esses homens que não dão glória a Deus, não reconhecem o Senhor como poderoso. Deus entregou eles às suas próprias paixões. Homens que se corrompem com seus próprios corpos, homens que se desonram em seus próprios corpos, homens idólatras, amantes de si mesmos, homens que deveriam glorificar o Criador, mas glorificam a criação, homens que se acham sábios, mas a Bíblia está dizendo que são loucos, lá no versículo 22 de Romanos 1, homens que se acham sábios, mas essa sabedoria humana deixam os seus próprios cérebros, levam as suas próprias loucuras, e Deus diz que deixou esses homens as suas próprias concupiscências, as suas próprias imundícies, e diz aqui no versículo 25, olha o resultado da idolatria, olha o resultado de tirar a verdade e colocar mentira, olha o resultado de fazer com que homem não seja mais homem, de mulher não ser mais mulher, olha o resultado, olha a ira de Deus chegando, olha a ira de Deus chegando sobre esses filhos da desobediência. Diz aqui no 25, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Quantos têm dando honra às filosofias humanas? Quantos têm dando honra às teorias humanistas, às histórias humanas? Quantos têm dado honra às suas experiências pessoais? Quantos têm dado honra à criatura e não ao Criador? Nós devemos dar honra à palavra do nosso Deus, nós devemos dar glória ao Senhor Todo-Poderoso. Deus não nos chamou a nos curvarmos a uma imagem, Deus não nos chamou a nos curvarmos aos horóscopos, aos astros, às estrelas, porque tudo isso Ele criou. As estrelas Deus criou, o sol Deus criou todas essas coisas que foram concebidas na terra, inclusive eu e você, Deus nos criou. Por isso que nós adoramos somente a Ele, devemos adorar somente o Senhor Todo-Poderoso e não a coisas criadas. Mas aqui o Senhor está dizendo, esses homens, esses que se acham sábios tornaram-se loucos, esses que mudaram a verdade em mentira, esses que diante das criações que Deus fez não reconhecem que há um Criador. Deus então permitiu que eles se desonrassem entre si. E no versículo 25 que ora lemos, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Vamos para o 26. A paz a todos que estão chegando. Romanos 1, 26 agora. Paz, missionário Jairo, Deus abençoe. Romanos 1, 26. Por isso, olha o resultado dessa idolatria, olha o resultado dessa rebelião, olha o resultado dos homens se esquecerem de Deus, olha o resultado dos homens que mudaram a verdade em mentira. Quantos hoje estão tirando a verdade, estão colocando a mentira? Quantos hoje estão acreditando nas filosofias humanas e deixando a palavra de Deus de lado? Olha o resultado disso, versículo 26, por isso, Deus os abandonou. Meus amados, Deus os abandonou às paixões infames, às imundícies, às prostituições. Olha só, porque até as suas mulheres
mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Ou seja, o certo é um homem com a mulher, o certo é um homem se unir a uma mulher e os dois formarem uma família e ali eles conceberem a sua descendência. Mas por causa da desobediência, por causa da rebeldia, por causa da idolatria, por causa das coisas erradas, Deus ele deixou os homens, as prostituições, e aqui está dizendo, as mulheres deixaram o uso natural, ou seja, qual é o uso natural de uma mulher? É se relacionar com um homem e formar uma família e ali serem um casal, mas por conta das desobediências, mulheres estão se inflamando contra as mulheres, mulheres estão se relacionando com outras mulheres, mulheres estão procurando outras mulheres. Satanás ele tem entrado nessa área e mulheres têm deixado o uso natural. O que é o uso natural? É uma mulher ter a relação com o homem e ali formarem uma família debaixo da bênção que Deus dá, da união de um homem e de uma mulher, de um casal, de uma espécie que Deus formou, que é o homem, a Adão. Deus formou uma mulher e deu a Eva, mas por conta da rebelião contra Deus, os homens têm deixado de servir a Deus, os homens têm escolhido o pecado, os homens têm mudado a verdade em mentira, os homens têm esquecido de Deus, os homens têm adorado a imagens, têm adorado a criação e não o Criador, e por isso nós vemos esses pecados que estão hoje, mulheres com mulheres, deixaram o uso natural, que é a concepção, que é a comunhão, que é o casamento, que é a união de um homem com a mulher, e eles estão desvirtuando. Olha o que a palavra diz. A paz, irmã Maria Edênia, Deus abençoe sua vida. Gente, já vai compartilhando, joga no seu Facebook, joga nos seus stories, joga nos grupos que você conhece aí, compartilha, porque a palavra de Deus vai chegar a tantas pessoas, e nós vamos já fazer a oração, já eu vou orar pela sua vida também, seu ministério, sua causa, em nome de Jesus. Olha só o resultado também, versículo 27, Romanos 8, 27, anota aí, amados, Romanos 8, 27, já vamos orar. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpezas e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Olha aí, gente. Olha a Bíblia falando que esses homens que entraram na idolatria, que deixaram de adorar o Criador para adorar a criação, que se acham sábios, tornaram-se loucos, mulheres se relacionando com mulheres e homens se relacionando com homens. Isso não é o que Deus fez, não é o que Deus propôs, não é o projeto de Deus. Nós sabemos que Satanás quer destruir o homem, Satanás quer levar o homem para longe de Deus, e quando Satanás tira o homem de perto de Deus, quando Satanás entra na vida do ser humano, ele vai trazendo isso, ele vai tirando os desejos normais. Satanás leva o homem ao pecado, Satanás leva o homem à imundície, Satanás leva o homem à prostituição, Satanás leva o homem aos vícios. Você acha que é normal um homem se relacionar com outro homem? Você acha isso normalidade? Uma mulher se relacionar com outra mulher? Você acha isso normal? Um homem acender um cigarro e queimar o seu dinheiro fumando, jogando fumaça para dentro do seu organismo? Você acha isso normal? Alguém acender uma pedra e fumar uma pedra de crack? Você acha isso normal? Alguém portar uma arma para ficar defendendo um local, sabendo que vai morrer a qualquer momento? Você acha isso normal? Uma pessoa ter o seu marido, uma mulher ter o seu marido e procurar outros homens para se relacionar?
Quando que um homem resolve, um homem é suficiente para uma mulher é suficiente para o homem, você acha isso normal? Um homem casado ter olhos para outras mulheres, se deitar com outras mulheres? Você acha normal uma pessoa em sã consciência procurar pornografias para se excitar? E a pessoa acha que está sozinha se masturbando e ali ela está com demônios na vida dela? Não é normal. Normal é um homem se relacionar com uma mulher, constituir sua família de acordo com a palavra de Deus. Isso é o que a Bíblia diz. Então o ser humano está normatizando, achando normal isso, mas a Bíblia diz que isso é a consequência do desvio de Deus, isso é a consequência dos homens se rebelarem contra Deus, isso é a consequência dos homens se desviarem do Criador e começar a se curvar à criação. Você acha normal humanizar um animal, colocar um animal como um ser humano, no pedestal de um ser humano? Ainda que você tenha o seu animalzinho, eu também tenho um cachorrinho aqui em casa, a gente ama, a gente cuida, mas é um animal, não é um ser humano. Você acha normal humanizar uma boneca de borracha, que estão hoje humanizando, brincando, adultos conversando com plástico, com boneca, adultos ninando bonecas de plástico? Você acha isso normal? Ou você já entendeu no mundo espiritual que os demônios estão se apropriando disso para receber a adoração? Como a Bíblia diz, que a imagem em si mesmo, você pega uma imagem de escultura, seja de que for, ela não tem força nenhuma, não pode fazer nada. A Bíblia diz que não tem força nenhuma, mas na hora que alguém se curva a uma imagem, os demônios estão ali para receber aquela adoração. Meu Deus, venha ter misericórdia de nós. Deus venha ter misericórdia da nossa nação brasileira, a nação mais idólatra que tem. Meu Deus, de todos os países, o Brasil é o mais idólatra. Meu Deus do céu, Deus tenha misericórdia da nossa nação. Jesus amado, amados, nós já vamos para a oração. Você já compartilhou, já jogou nos seus stories? Glória a Deus. Quem está recebendo a palavra de Deus? A palavra é forte, meu irmão, mas é para libertar, é para impactar, é para transformar vidas. Essa palavra de melzinho, de motivaçãozinha, isso aí deixa o pessoal que dá palestra fazer, não tem problema nenhum. As pessoas que dão palestra estão lá motivando as pessoas com as suas palestras, está tudo certo, mas isso não tem nada a ver com a palavra de Deus. Pois a palavra de Deus, ela transforma, ela penetra, ela cura, ela sara, ela confronta, mas ela levanta o caído e tira das trevas que estão na escuridão. Glória a Deus, amém, amados. E diz mais a palavra, versículo 28, e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou em um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm. Meu Deus, estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis e sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Meu Deus do céu, meu irmão, a ira de Deus está descendo sobre os desobedientes, meus amados. A ira de Deus está sobre aqueles que fazem e também os que aprovam
os que fazem as coisas erradas. Glória a Deus. A paz, obreira Elísia também presente aqui na live. Deus vos abençoe. Amados, nós vamos orar agora. Nós vamos fazer o nosso momento de oração. Eu vou orar pela sua vida. Eu vou orar por todos que estão aí ao vivo comigo. Eu sei que vai ter gente orando depois. Ore, coloque os seus pedidos de oração. Você que está assistindo no gravado, que eu já estou falando com quem está assistindo lá no gravado, pode glorificar, pode orar, pode colocar os seus pedidos de oração e creia na resposta do nosso Deus, em nome de Jesus. Vamos então orar e que Deus venha ouvir a nossa oração e nos atenda e nos dê a vitória em nome de Jesus. Liga o seu pensamento, continue ligado, né? Liga o pensamento não, continue ligado. Glória a Deus, Deus abençoe. Irmã Bianca também presente aqui conosco na live. A paz do Senhor Jesus, Deus abençoe sua casa, sua família. Mais alguém chegou aí para a gente entrar na oração? Glória a Deus. Quem já compartilhou, louvado e bendito seja o nome do Senhor. Vamos orar então, gente? Amém. Glória a Deus. Oremos então. Bendito seja o teu nome, Senhor. Deus Todo-Poderoso, Pai amado, meu Deus, ó Senhor da glória, tua palavra é a verdade, tua palavra nos enche de força e de vigor, tua palavra nos fortalece neste momento. Como é bom, Senhor, estar em tua presença, como é bom meditar na tua palavra, e agora junto dos teus filhos, depois de uma manhã maravilhosa que tivemos, ó meu Deus, e agora poder compartilhar mais da tua palavra, levar a tua palavra aos teus servos que estão perto, estão longe, pessoas que estão aqui próximas e pessoas que estão longe, mas nós podemos nos reunir em teu nome e poder te adorar, poder te glorificar, poder buscar a tua face. Senhor Jesus, Senhor meu Deus, visitai as nossas causas agora. Senhor, tu sabes dos problemas que temos enfrentado, das perseguições, das afrontas, dos gigantes que aparecem, dos leões que rugem, dos ursos que tentam nos abater, das palavras que tentam contra nós. Mas, Senhor, maior é o Senhor que está conosco do que os nossos adversários. Maior é o Senhor que nos dá vitória por Cristo Jesus. Maior é o Senhor que traz vida, que cura, que salva, que liberta e que transforma. Meu Senhor, eu te peço que o Senhor libere vitória sobre aqueles que estão aqui comigo. Libere, meu Deus, o milagre que essa pessoa precisa. Libere, Senhor, a cura, a libertação dessa casa, libertação dessa família. Senhor, que todo demônio que tem tentado contra essa vida, bate em retirada agora. Demônio, vai embora. Espírito mau, sai em nome de Jesus. Em nome de Jesus seja cancelado toda obra maligna, toda praga, toda peste, todo demônio para esfriar, paralisar, para envergonhar. Sai em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, como Tu és maravilhoso. Meu Deus, declaramos sobre essa semana a Tua bênção. Essa semana que se inicia hoje, já se iniciou. Meu Deus, eu declaro bênçãos, escape e livramento. Nenhum mal nos sucederá, nenhuma praga chegará na nossa casa. Senhor, libera da Tua unção. Libera da Tua unção, meu Deus. Senhor, nos reveste de toda armadura.
vai nos revestindo, Senhor, vai nos blindando, meu Pai. Toma minha casa em tuas mãos, guarda o meu lar, minha esposa e minha filha. Toma em tuas mãos, Senhor, blinda e protege, que nenhum mal nos atinja. Senhor, guarda o teu povo que ora comigo agora. Toma, Senhor, os teus filhos que oram comigo. Visita o ministério de cada um, o chamado de cada um, a família de cada um, meu Pai. Essa casa venha ser guardada com a tua proteção. Meu Deus, Senhor, abre uma porta para aqueles que estão precisando agora. Ah, meu Deus, abre uma porta de escape, abre uma porta de milagre, abre uma porta de solução agora. Olha o pedido desse homem e dessa mulher que ora comigo. Tu sabes da necessidade, tu sabes dessa causa, Senhor. Tu és o Deus que dá vitória. A tua palavra diz, operando Deus, quem impedirá? E em nome de Jesus Cristo, eu declaro milagres. Eu declaro que essa pessoa vai voltar para contar o testemunho, para contar os teus feitos, para contar o que o Senhor fez, a cura que o Senhor fez, a libertação que o Senhor fez, a porta que o Senhor abriu. Pai amado e Pai bendito, nós oramos e declaramos sobre esse dia a tua proteção, sobre essa semana, esse restante de mês, a tua bênção. Toma o trabalho dessa noite, o culto dessa noite. Meu Deus, envia pessoas para te adorar, novas criaturas para te servir. Aonde colocarmos nossos pés, Satanás bate em retirada. Ah, Senhor, teu nome vai ser glorificado, já está sendo. Continua fazendo os teus milagres hoje, os teus sinais, Pai. Usa-nos poderosamente, Deus. Usa o meu irmão, a minha irmã que está aqui comigo na live. Tu tens chamado essa pessoa para uma grande obra. Usa, Senhor. Usa poderosamente, Senhor. Toma os trabalhos de hoje, o culto que ainda tem hoje, o trabalho dessa segunda, o trabalho da terça, da quarta, todos os dias dessa semana. Vai cortando todo embaraço, Senhor, todo mal que vem tentar esfriar as pessoas da igreja. Esses demônios sejam queimados e expulsos agora. Toda a distração das pessoas não conseguirem chegar na igreja, cai por terra agora e o povo vai chegar. O povo vai chegar, a casa vai estar cheia hoje para a honra e glória do nome do Senhor. Vidas sendo levantadas como novas criaturas hoje, curadas e libertas para a honra e glória do teu nome. Senhor, cada pedido que aqui chegou, cada causa que aqui chegou, o Senhor atenda e o Senhor responda. Que essa pessoa seja fortalecida na tua palavra e na tua presença. Que cada um que entrou nessa live e os que vão entrar sejam blindados, sejam fortalecidos e sejam abençoados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê diga amém e graças a Deus. Amém, amados? Que Deus abençoe. Passamos aqui praticamente 40 minutos dessa live juntos, já vai completar os 40 minutos e juntos aqui na presença de Deus. Como é bom, não é live aleatória, nós andamos dirigidos pelo Espírito Santo e quando o Senhor nos impulsiona a gente entrar aqui, a gente entra e eu tenho certeza que vidas estão sendo edificadas, vidas estão sendo abençoadas, vidas estão sendo fortalecidas. Há uma unção tão grande sendo liberada para a honra e glória do Senhor. Que Deus te fortaleça, que Deus te abençoe, que você tenha aí um restante de domingo abençoado, uma segunda-feira abençoada, uma semana debaixo da bênção do Senhor. E todo plano do diabo, todo plano de Satanás e dos demônios contra nós está cancelado em nome de Jesus. Todo plano dele, artimanha, tudo que ele armou para esse dia e para essa semana está cancelado em nome de Jesus. Não tenha medo. Deus te deu um espírito de ousadia. Chegue com autoridade diante
do trono de Deus, pois a Bíblia diz: cheguemos, pois, com confiança diante do Senhor. O medo já vai embora, a ansiedade não tem mais, preocupação não tem mais, depressão não existe, a proteção de Deus está sobre nós. Amém, amados? Deus abençoe a irmã Adriele também, né? Lá de Alagoa Grande, lá na Paraíba, conosco também. Deus abençoe, irmã. Deus te fortaleça. Tem muita bênção de Deus para a tua vida. Missionário Jairo, lá em Araruama ligado. Os amados também. Brerelise, a irmã Bianca. Não é isso? Glória a Deus. Ligados aqui, recebendo da parte de Deus. Leandro Ribeiro, Deus abençoe. Aí, ó. Deus te use poderosamente. Amém, amados? Glória a Deus. Deus abençoe a cada um que está conosco. E nós vamos ficando por aqui, nessa live de 40 minutos, indo para 41 minutos, em nome de Jesus. Deus vos abençoe poderosamente. E graças a todos que entraram, todos que vão entrar no gravado, estão também debaixo dessa graça em nome de Jesus. Deus abençoe. A paz.